morning, sétimo ano! Chegou a quarta-feira e eu venho apresentar as aulas de hoje. Hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de geografia, uma aula de inglês e uma aula de história, segundo as nossas aulas presenciais. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula, uma aula de geografia com o Mr. Sench. A segunda aula, uma aula de inglês ministrada pelo Mr. Stephanie. E a terceira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. Pessoal, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato de cada uma dessas aulas, junto com a agenda do dia. Qualquer dúvida, vale lembrar, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta, bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã. Hello 7th grade, how are you guys doing? Então, galera do sétimo ano, para nossa atividade de hoje, para nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês a continuaçãozinha do tema que nós estávamos trabalhando já. Trabalhamos por um longo período sobre o weather. What's the weather like? Lembra da pergunta? How can I answer? It is cloudy, it is sunny, it is rainy, snowy, okay? Dry, hot, whatever. Muitas são as opções. Então a gente vai continuar vendo essa questão de clima, mas a gente vai estar trabalhando agora com natural disasters, os desastres naturais que são causados por variações no clima, ok? Climate variations. Então tudo que nós temos aí dessas ondas de calor, excesso aí de gás carbônico na camada de ozônio, tudo que virou uma bagunça em si. A gente vai estar trabalhando com esses poréns aí, todas essas transformações, ok? Que podem ser causadas pelo homem ou não, e a gente vai avaliar isso no texto. Vou deixar essa dúvida para vocês, porque pode ou não ser causado pelo homem, ok? São ou não são, na verdade, todos esses desastres naturais causados pelo homem? Vamos responder essas dúvidas aí com o texto que vai estar disponível lá no Google Classroom. O texto vai estar traduzido, vai estar português e inglês, porém as perguntas vão estar somente em inglês. Então, se vocês tiverem que traduzir algo, entrem lá naquele tradutor no deepl.com, que aí vocês têm acesso à tradução dessas atividades, ok? Ou no lingui.com também, que é o tradutor online e dicionário, que eu sempre falo para vocês terem acesso. Então, basicamente é isso. Vamos lá então para os natural disasters que nós temos aqui no quadro. Eu preparei só alguns para vocês, ok? Lá na atividade vocês vão ver que tem muitos outros. E aí no YouTube, se vocês entrarem no YouTube e colocarem Natural Disasters, também vão ter diversos vídeos relacionados aos Natural Disasters possíveis que temos. E pra gente relembrar um pouquinho, para vocês do sétimo ano, quando vocês estavam lá no quinto ano, eu passei para vocês um vídeo, na verdade a gente estava junto com a outra turma, eu acho que era quarto e quinto ano, sobre o Vesúvius, certo? Que é aquele vulcão lá na Itália, que aí depois de sua erupção petrificou praticamente tudo, até pessoas, animais. A gente viu aquele documentário lá sobre ele, né? Vesuvius, the Volcano in Italy. Então a gente tem diversas formas de natural disaster e a gente vai avaliar alguma delas aqui no quadro agora. Nós temos Asteroid Collision, que é a colisão por asteroide, Avalanche, Landscape. Avalanche todo mundo conhece, né? Deslizamento daqueles blocos de neve, que aí vai levando tudo. É perigoso, geralmente quem faz escalada, assim, não está preparado, as condições da montanha não são boas, pode correr o risco de ter uma avalanche e aí leva tudo. É muito raro alguém sobreviver, mas tem casos, ok? Landslide tem deslizamento de terra. Thunderstorm, então são aquelas longas tempestades de raios, trovões, ok? Temos Earthquake é terremoto. Flood é onde tem
é enchente, ok? No Brasil é um dos que mais ocorrem, né? A gente tem muito thunderstorm, que naquelas áreas da fazenda geralmente acertam uma grande quantidade de gado e aí, tipo, acerta um, vai passando para os outros assim, e os fazendeiros perdem muitos gados, caem nas cidades também, entre outros aspectos. E flood acontece muito nas grandes cidades, ou seja, tem muito prédio, tem muito concreto, muito cimento, tem pouca área verde. São Paulo é uma cidade que tem muito flood, Brasília também tem umas áreas que tem muito flood, ok? E aí, a partir disso, vocês podem ir avaliando as situations. Volcanoes, eruption, então a gente tem erupções de vulcões, heat wave, ondas de calor, altas ondas de calor. A gente pode ver, por exemplo, que a North America and Europe, América do Norte e Europa, geralmente o verão deles é extremamente quente, consegue ser mais quente que algumas regiões do Brasil, por exemplo. Então eles atingem um frio extremo e um calor extremo que ninguém dá conta. Tanto é que mostra na TV as pessoas indo pro meio da cidade, pros parques, tomando banho ali no chafariz, porque é muito calor, é extremo calor, ok? Aí a gente tem hurricane, que oh my gosh, fugiu o nome do hurricane. Pesquisa aí o que é hurricane em português. Wildfire são queimadas, ok? Por exemplo, esses tempos atrás a gente teve o wildfire lá na Austrália, quando mostrava sempre no jornal aquele fogo interminável, aí tinha muitos animais já feridos, as pessoas, a população ajudando esses animais. Tornado, que é tornado, tsunami, que é tsunami também, e hurricane me fugiu. Se earthquake é terremoto, hurricane ok, furacão. Hurricane é furacão, lembrei. Então, temos aí esses tipos de natural disasters. Se a gente analisar, você entra no YouTube lá, você pesquisar cada um deles, também tem acompanhando assim cada um dos processos desses natural disasters. É bem bacana de ver e bem assustador. Então, basicamente é isso. Na verdade, a atividade de vocês, como eu disse, no Google Classroom, português e inglês vai estar o texto, as perguntas em inglês, as respostas obrigatoriamente têm que ser em inglês. Respondendo todas essas perguntas, vocês vão ter uma opção, um tópico, que é de fazer desenho, ok? Vocês vão ter que fazer um desenho para cada um desses tópicos aqui no quadro. Não precisa ser sobre todos os tópicos que estão lá no texto, porque tem mais do que esses aqui. Então eu vou separar um espaço para vocês, um espaço grande. Vocês vão delimitar onde vocês querem desenhar esses natural disasters. Não vai ter um quadradinho para cada um. Tem uma folha ali inteira, vocês vão desenhar um pedacinho de cada. E aí vocês vão desenhar, por exemplo, asteroid collision. Desenha um espacinho, um avalanche, landslide, thunderstorm. Fácil não vai ser, ok? Mas tem que usar criatividade, pode buscar imagem da internet, não tem problema. Usem o máximo de criatividade que vocês tiverem para atingir esse ponto aí. E é basicamente isso, galera. So, thanks ever so much for being here with me in this class. See you next. Bye bye. Então não esqueçam, qualquer dúvida vocês já sabem onde me achar. Bye bye. Hello, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão antiga. E para falar da escravidão antiga, é fundamental que vocês não confundam a escravidão antiga lá do mundo dos gregos, dos romanos, das civilizações que nós estamos estudando, que nós estamos vendo, com a escravidão da Idade Moderna, que é a que foi praticada pelo Brasil, por exemplo. Nesta aula, nós vamos falar apenas de como era vista a escravidão há mais ou menos 2.000 anos atrás, ou até mais. Então, não é válido o conceito de escravidão da Idade Moderna, certo? Tendo isso em mente, vamos às considerações. Primeiramente, como que surgiu aí, como surge a escravidão? A escravidão, ela não existe desde sempre. É errado a gente dizer que a escravidão ela existe desde sempre. E nem desde que surgiu o ser humano existe a escravidão. Não sabemos ao certo quando teve início essa questão da escravidão humana. Mas nós temos relatos de escravidão humana por toda a Idade Antiga.
Então a gente supõe, historiadores supõem, que a escravidão humana ela pode ter início mais ou menos entre o final da pré-história e o início aí da Idade Antiga. A escravidão, por mais que a escravidão ela seja uma condição de vida, que ninguém quer ser escravo, ninguém quer experimentar a escravidão. Mas na antiguidade se reconhecia que, dependendo da situação, era melhor ser escravo do que, por exemplo, morrer. Porque o escravo, alguns escravos, eles eram feitos por dívida. Então, era melhor eu me tornar escravo do que eu perder a minha vida por causa de uma dívida. Ou é melhor eu me tornar um escravo do que eu perder a minha vida em uma guerra. Então, dependendo da situação, era melhor ser feito escravo do que perder aí a sua vida. A escravidão antiga, ela tem características muito particulares. Se trata de uma escravidão, primeiramente, uma escravidão pessoal. Ela não se trata de uma escravidão racial. Os escravos, eles eram feitos principalmente por meio de guerra. Então não dependiam aí da sua cor, não dependiam da sua raça, não dependia nem mesmo da sua condição social. Porque se uma tribo de guerreiros invade uma civilização e nessa civilização a pessoa pode ser muito rica, mas se ela for capturada e for considerada um escravo, ela independente se ela é a pessoa mais rica da sociedade ou a mais pobre. Então, o fato de ser escravo não depende nem da sua cor e nem do meio social aonde você está. A escravidão antiga, ela está presente em todas as civilizações. Na civilização egípcia, na romana, na Mesopotâmia, na Grécia, nos povos africanos que nós vimos. Mas assim, eu vou colocar aqui as próximas características que eu trouxe, que eu achei mais interessante para nós vermos, para analisarmos essa questão da escravidão, é a escravidão em Roma. Porque tem mais relatos sobre como que os escravos em Roma eles eram tratados. Então, o que eu vou pontuar aqui é especificamente uma característica aí dos escravos romanos, certo? Então, os escravos, eles poucas vezes, muito pouco mesmo, eles teriam um filho de forma intencional, né? Não, eu vou me casar e vou ter filhos. Não, eles não faziam isso. Por quê? Porque eles sabiam que filho de escravo é o quê? Escravo também. Então, por causa dessa condição de que filho de escravo, escravo eles não tinham os escravos não tinham esse costume de se casarem e de serem feitos, de formarem famílias, porque senão os filhos seriam escravos aí também dos seus senhores. O casamento de escravos ele só passou a ser comum depois do ano 200, mais ou menos, porque a partir daí o escravo ele podia sim ter uma família e o seu filho não seria escravo, o escravo estava condicionado somente à pessoa e não à família desse escravo. E um romano de condição econômica mediana, mais ou menos, em Roma, ele tinha, em média, de 1 a 3 escravos. E podia até acontecer do escravo ter mais riqueza do que uma pessoa livre. Porque a condição econômica não dependia da condição social. Então, isso é um aspecto interessante dos escravos de Roma. Alguns escravos, eles eram mais ricos do que os seus próprios senhores. Então, e nessa questão aí da libertação, basicamente eram 3 formas que o escravo ele tinha de se libertar. A primeira
coloquei, era quando ele estava aí próximo à sua morte. Por quê? Quando ele estava perto de morrer, quando ele estava doente, estava próximo de falecer, ele era liberto de uma forma simbólica, mas pelas questões dos ritos religiosos da sociedade romana, para que ele alcançasse aí o paraíso. Então tinha todo um rito. E o homem escravo, se ele morresse na condição de escravo, ele não conseguiria encontrar-se no paraíso. Então eles libertavam quando o escravo estava próximo à morte. Uma outra forma de ser liberto é quando essa vontade está ligada ao desejo do dono. Quando o dono do escravo ele falece e aí ele deixa um testamento escrito lá, olha, o meu escravo, a partir do momento em que eu morrer, ele vai ser liberto. Se isso não acontecesse, se o dono morreu e não deixou um testamento libertando esse escravo ele é um bem que é passado como herança para a pessoa mais próxima, filho, ou tios, ou sobrinhos, enfim. Ele era passado como herança se não tivesse um testamento deixando claro que esse escravo, após a morte do seu dono, seria liberto. Ele seria passado como herança para alguém. Uma terceira forma é com a negociação. Um escravo ele podia conseguir ser liberto com um arranjo financeiro, uma negociação entre o escravo e o dono, onde o escravo convence o seu dono de que se ele o libertar, ele vai ter aí alguma vantagem em troca disso. E por que esses acordos eram feitos de forma assim minuciosas? Primeiro, porque quando um escravo é liberto, ele passa, o escravo romano, quando ele é liberto, ele passa a carregar o nome da família de quem ele era dono. Por exemplo, se eu tenho um escravo, meu nome eu não posso porque eu sou mulher, né? Mas enfim, suponhamos que eu seja homem. Aires Campos de Almeida, e eu tenho um escravo, libertei o escravo passa a ser da família Campos de Almeida. Ele passa a carregar o nome da família do dono. Então, eram acordos que teriam que ser vantajosos aí para a família. Porque lembra que eu falei no ano passado, nós falamos sobre isso, sobre como que era essa questão familiar para os romanos? Então, se o dono do escravo, se ele liberta o escravo, ele não tem mais volta. Ele libertou, acabou. Se ele está liberto, ele não pode voltar a ser escravo. Ele passa a ser um cidadão romano. Só que ele, ainda sendo um cidadão romano, ele não tem direito aí ao voto, que era algo importante para essa sociedade. Por mais estranho que possa parecer, nenhum escravo romano questionou a escravidão. Nem escravos, nem patrícios, nem libertos, ninguém questionou a escravidão. Por quê? Porque a escravidão, ela fazia parte de Roma, de forma muito profunda. Não se tratava apenas assim, de uma relação de produção igual na escravidão moderna. Se trata aí também de uma relação econômica, de uma relação social, uma relação política e até mesmo uma relação aí de cultura. Culturalmente, os romanos eles tinham como base da sua cultura o escravo, certo? Atividades. Na página 54 tem esse textozinho, vocês vão ler esse texto, interpretar e responder essas duas perguntinhas aí. Facinho, molezinha. Vão ler o texto, interpretar e responder somente duas perguntinhas, tá ok? Beijos para vocês, espero que vocês tenham gostado, visto aí um pouquinho essa questão do escravo, que era uma das perguntas que vocês mais faziam na sala, né? Então, eu quis trazer esse vídeo para mostrar um pouquinho como que era a vida aí dos escravos, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima!